Do Mestre possa nos envolver nessa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente. E o assunto que nós trazemos hoje é uma passagem de Jesus sobre a mulher hemorrágica. Nós vamos ver nessa passagem várias lições que a gente vai conseguir entender o porquê que acontecia algumas coisas naquela época com essa mulher e o que ela fez para chegar até Jesus e conseguir a tão sonhada cura que ela queria naquele momento. Então a passagem diz assim, está em Mateus no capítulo 5, versículo de 24 a 34 e em Lucas no capítulo 8, de 42 a 48. Certa mulher que fazia 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela já tinha feito de tudo, com médicos, remédios, tudo que falavam para ela fazer, ela fazia, e nada de cessar essa hemorragia. Ela então ouviu falar de Jesus. Ela nunca tinha visto Jesus frente a frente. Então ela ouviu falar de Jesus e pensou assim: se eu for até lá, aonde ele está, eu vou tentar conversar com ele e tenho certeza que vou ser curada. Então ela foi até o local, na Galileia, onde Jesus estava, e começou a se aproximar, onde estava Jesus. Mas nós sabemos que em todos os lugares que Jesus aparecia, era uma multidão de pessoas que queria ver o Mestre. Várias pessoas iam, a questão da cura, ele realmente curou várias pessoas. Então existia uma multidão muito grande. Imagina a gente poder encontrar Jesus, certo? Com aquela multidão de pessoas e poder ver Jesus. Devia ser uma emoção muito grande para todo mundo que estava ali. Quando ela se aproximou, ela viu aquela multidão de pessoas, mas ela não desistiu. Ela poderia simplesmente ter olhado e falado assim, vou embora, porque como é que eu vou conversar com ele, com essa multidão toda de pessoas aí? Não, ela não desistiu. E ela foi se aproximando o máximo que ela podia. E ela tentou falar com ele, mas era praticamente impossível. Então, o que ela pensou de novo? Eu vou tocar nas suas vestes e serei curada. E foi isso que ela fez. Foi o máximo que ela conseguiu chegar mais próximo de Jesus, tocando nas suas vestes, e realmente ela foi curada. Aí existe um diálogo entre Jesus e os apóstolos bastante interessante. Jesus pergunta, quem me tocou? E os apóstolos dizem, mestre, é praticamente impossível saber quem tocou o Senhor com essa multidão de pessoas aqui. Mas Jesus insiste, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Meus amigos, vamos imaginar a cena. A mulher chegando numa multidão de pessoas, Jesus ali, irradiando toda a luz que ele irradiava, certo? Ela toca nas suas vestes e dele sai uma virtude, ou seja, dele sai a cura para ela. Pensou que cena, deve ter sido uma cena muito linda, né, muito impactante, uma coisa assim muito bonita, porque ele sentiu, ele nem tinha visto a mulher, mas ele sentiu que dele saiu uma virtude. Aí, passado um tempo, ele consegue conversar com essa mulher, porque ela se apresenta a ele dizendo quem era, conta a sua história. E aí ele entende o que aconteceu, porque alguém tinha o tocado de uma forma tão fervorosa, era tanta fé que essa mulher tinha, que ela foi ali, tocou nele e automaticamente ela foi curada. Então essa é a passagem
que Jesus nos deixou na questão da mulher hemorrágica. E agora nós vamos começar a tirar algumas lições desta passagem. Se nós voltarmos na época do Cristo, a mulher era uma pessoa que dependia totalmente do homem. Primeiro dos pais, do pai no caso, e quando ao casar, do marido. A mulher foi, inclusive, num dos concílios da Igreja Católica, com todo respeito à Igreja Católica, a mulher não tinha alma. Então, ela era um ser que não tinha alma. E nós sabemos que, desde que fomos criados como seres humanos, temos alma, somos espíritos. Mas como naquela época as pessoas não entendiam isso, então a mulher era subordinada mesmo ao homem. Diferente de hoje, que uma mulher, por exemplo, pode tocar uma casa sozinha, mesmo com filhos, né? Quantas pessoas tocam, às vezes, as casas sozinhas. Mas naquela época era diferente. Então vocês imaginem quantos preconceitos essa mulher sofreu. Primeiro, na época, por ser mulher. Só que também o pessoal da época não sabia, né? E aqui me perdoem os homens aqui presentes, mas na próxima encarnação vocês homens vão ser mulheres e nós mulheres vamos ser homens, porque nós temos que evoluir nos dois sexos. Ok? Porque o espírito não tem sexo, mas nós, o corpo físico, tem que ter. Então, os homens, né? A não ser que vocês já foram mulheres e nós já fomos homens também, a gente não sabe, né? Então, de repente, a gente já foi, ou vai ser. Então, naquela época, a mulher realmente era tida, por exemplo, uma pessoa que dependia de alguém, tá? Tô vendo alguém falar que não aí, ó. Tem gente que não gostou. Tem gente que não gostou aí. Mas é a lei de Deus, né? Depois a gente conversa com Deus. Então, o primeiro problema que essa mulher sofreu, vamos dizer assim, ela era mulher naquela época. Então, ela não tinha voz ativa, ela não podia falar nada, ela não podia abrir a boca, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro preconceito. Segundo, por 12 anos, ela teve uma hemorragia que se a gente está lá na cozinha, né, cortando alguma coisa, a gente corta levemente o dedo, a gente quase desencarna. Imagine se a gente, né, ficar perdendo sangue todo dia, durante 12 anos. Então, ela era considerada uma mulher não limpa, impura. Outro preconceito que, para a época, era normal, né? Vamos dizer assim. Ela tinha gastado tudo que ela tinha. Então, conclusão, ela não devia ter um centavo. Ou talvez ela não tivesse uma dracma, que era o dinheiro da época, ou um denário, que era o dinheiro da época. Transformando para o nosso dinheiro aqui, talvez ela não tivesse um centavo, porque tinha gastado tudo. Então, como é que uma pessoa sem dinheiro poderia sobreviver? A gente vê hoje pessoas desempregadas aí, que na verdade a gente acaba até rezando bastante por eles também, para que consigam um emprego, porque a gente sabe que não é fácil. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver, não tem como. Tá? Quando a gente passar por lá de lá, não precisa de dinheiro. Aliás, diz que lá não tem banco, né? Lá não tem nada, não precisa pagar conta, então está tudo certo. Mas aqui a gente tem. Então, ela não tinha nada mais. Quem que iria querer cuidar de uma pessoa que não tinha nada, nem um centavo, para poder, pelo menos, comprar alguma comida, vamos dizer assim. Ela também, quando ela ouviu falar em Jesus, ela pensou, mesmo com todos esses problemas e preconceitos na época, ela conseguiu raciocinar um objetivo que ela queria para ser curada. Então, ela traçou uma diretriz, ela traçou um planejamento, ela fez um planejamento para que ela pudesse chegar até Jesus e ser curada. Então, ela usou do seu raciocínio para isso. Quando ela foi curada e ela teve esse contato com Jesus, Jesus, mais uma vez, usou a célebre frase que ele sempre usou
quando alguém era curado por ele. Ele dizia: a tua fé te salvou. Porque ele, como Jesus, poderia falar assim: olha, eu sou Jesus, então eu curei o cego, eu curei o leproso, eu curei o paralítico, eu curei a mulher, eu curei. Mas nunca Jesus disse: eu fiz isso, eu curei. Ele sempre dizia: a tua fé te curou. Então essa mulher, ela tinha uma fé fantástica. Quando ela soube que Jesus estaria ali, perto da casa dela, o que ela fez? Ela usou da fé e de todo esse planejamento que ela fez dentro da sua mente para poder chegar até o Cristo. Então, a fé dessa mulher seria o primeiro atributo que ela conseguiu começar a resolver o seu problema. E aqui nós vamos contar uma história interessante. Nós lá no Urubatão, de vez em quando, fazíamos uns jantares beneficentes. E houve uma vez, a Gláucia, ela já se encontra hoje no plano espiritual, mas é muito amiga nossa. Ela resolveu, nós vamos fazer um jantar para arrecadar dinheiro, né? Hoje nós vimos aí, inclusive, o pastel, que vai ter semana que vem. As casas precisam de dinheiro para sobreviver, porque nós temos que dar a César o que é de César, certo? E deu um problema no forno, do fogão que nós tínhamos lá. E aí, como é que a gente ia, né, preparar a comida, sendo que o forno tinha quebrado, não dava tempo de arrumar, tal. E um dia eu cheguei para ela e falei assim: mas será que vai dar certo? Né, o que você está querendo fazer, dividir aí as assadeiras para a pessoa poder levar para casa para assar, tal. Ela olhou bem para minha cara e falou assim: já deu certo. Eu nunca esqueci essa frase dela. Esses dias encontrei com a filha dela e estava comentando com ela, falei assim: eu nunca esqueci essa frase da sua mãe, já deu certo. Ela tinha tanta certeza que ia dar certo, que realmente deu. Isso é fé. A fé é confiança e é acreditar que aquilo vai dar certo. Se nós pegarmos várias mensagens, tanto do Emmanuel, da Joana, de tantos espíritos já desencarnados, ou mesmo pessoas que escrevem alguns livros de autoajuda, eles sempre falam na questão de nós termos a fé, que é acreditar. É que a gente não acredita. A gente acha que, mas será que vai dar certo? Mas será que vai funcionar? Né? A gente coloca o será na frente e ela colocava, já deu certo. Então, para esta mulher, a fé foi de fundamental importância para ela poder, o primeiro passo, vamos dizer assim, porque a sua fé realmente tinha curado. Mas ela também usou de mais alguns atributos que nos é dado como nós espíritos encarnados, e esse atributo continua conosco quando desencarnamos. Ela usou da inteligência, do pensamento e da vontade. Então nós vamos ver o que esses essas três partes fizeram a diferença no pensamento dela e na ação que ela resolveu para que ela ia fazer. Só um minutinho que eu vou beber água. Que ainda bem que choveu bastante ontem, né? Então já deu para a gente respirar um pouquinho melhor. Então vamos lá. Ela usou a inteligência. O que é inteligência? A inteligência é um atributo do espírito. É uma bagagem natural que nós trazemos de outras encarnações, que Deus nos deu a inteligência. Nós é que temos que desenvolver essa inteligência através de estudo, através de leituras, de exercícios. Existem exercícios para o cérebro. Então, nós é que temos que melhorar essa inteligência e colocar essa inteligência cada vez mais lá na frente, por ser um atributo do Espírito. E na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec ele faz a seguinte pergunta: que é o Espírito? Ele não pergunta quem é o Espírito.
Porque se ele perguntasse quem é o espírito, alguém iria responder, é o fulano, é a fulana, daria nomes. Mas ele queria saber que é o espírito. Do mesmo jeito que ele perguntou que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus. Porque se ele tivesse perguntado quem era Deus, Deus seria uma pessoa. Porque quem está se referindo a uma pessoa. Então ele perguntou o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então ele perguntou o que é o espírito. Resposta dos espíritos. É o princípio inteligente do universo. Então nós somos princípios inteligentes do universo. Nós somos criaturas da inteligência suprema. Nós somos criados simples e ignorantes no sentido de falta de conhecimento. Por isso que a gente fala, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que estudar. Para quê? Para a gente poder entender e desenvolver isso. Mas nós somos o princípio inteligente do universo. Então essa mulher usou o princípio inteligente que ela tinha, que era a inteligência, fazendo parte desse universo todo. Por isso que ela pensou e raciocinou e traçou uma diretriz, traçou um objetivo. Não, eu vou lá e eu vou ser curada. Além da fé que ela tinha, ela usou a inteligência. E dentro da nossa caixa craniana, nós temos um local chamado cérebro. E o cérebro é justamente um instrumento da nossa aprendizagem. Por isso que às vezes a gente... Eu, por exemplo, trabalho com crianças especiais, a minha amiga aqui também, a gente fala assim, mas a criança tem uma deficiência mental, tem uma deficiência visual, tem uma deficiência qualquer, tá? Mas é inteligente, claro. Ela tem o princípio inteligente do universo. Ela pode ter a deficiência no corpo dela aqui, mas ela é inteligente. E mesmo as crianças, os adolescentes, os adultos que têm alguma deficiência, a gente percebe que eles são inteligentes. Então eles usam esse princípio do universo, que é o princípio inteligente do universo. Foi o que essa mulher usou. Porque se ela realmente tivesse falado, mas eu não vou até lá, eu já estou também, faz 12 anos que eu estou assim, que eu fique mais 12, mais 12, mais 12 até desencarnar. Não, talvez ela não aguentasse mais a situação em que ela se encontrava e foi buscar a solução através da inteligência. Mas ela usou também o pensamento. Ela pensou. Tá? O que é o pensamento? É uma força que determina, transforma, pode edificar, ou seja, pode construir uma coisa boa, pode destruir. Nós podemos destruir alguém com um pensamento. Olha a força do pensamento que nós temos. Eu costumo brincar que ainda bem que a gente usa, segundo algumas pesquisas aí, a gente não consegue usar todo o cérebro, porque a gente, assim, o pouco que a gente já usa, a gente já não faz coisa certa, né? Imagina se a gente usasse 100% do cérebro, que era para ser usado para fazer coisas boas, né? Mas a gente acaba usando aquela porcentagem menor, mas acaba, né, fazendo algumas coisas que não deve fazer. Isso é brincadeira minha, tá? Depois eu me acerto com o plano espiritual. Mas é apenas para a gente entender como é que funciona o nosso cérebro. Então, esse pensamento, que é essa força que determina alguma coisa, ela fez essa força edificar na coisa positiva. Ou seja, ela usou a sua inteligência para só pensar coisas positivas. É o caso dessa minha amiga que disse, já deu certo. Tá? Ter essa confiança. E como nós falamos, nós podemos destruir alguém ou alguma coisa com um pensamento negativo.
E todas as vezes que a gente pensa negativamente, nós estamos jogando para o nosso corpo físico coisas ruins. E aí eu estava vendo, antes de vir para cá, eu estava lendo um texto sobre autoobsessão. Né? O que é autoobsessão? É nós mesmos nos obsidiarmos. A gente fica com aquela ideia fixa, 24 horas por dia, o ano inteiro. Isso aí acaba se transformando para nós numa ideia negativa e muitas das vezes em doenças. A própria medicina hoje, ela já está vendo o ser humano não só como um ser físico, mas eles já estão entendendo que existe alguma coisa espiritual por trás, que se a pessoa realmente pensar positivo, mudar a sua maneira de pensar, de agir, de falar, a gente pode se autocurar. Do mesmo jeito que a gente pode se auto-obsidiar, nós podemos nos autocurar. Por isso que Jesus diz, a tua fé te salvou. Ele poderia dizer que ele tinha salvo todo mundo. Não, a tua fé te salvou. Então essa mulher usou esse pensamento positivo. Ela usou essa ligação com o alto positivamente. Porque ela poderia simplesmente falar, não vou fazer nada, tá tudo certo mesmo, acho que eu vou ter que ficar assim eternamente. Não. Ela colocou na cabeça que ela tinha que resolver o problema. Então ela edificou, ela pensou positivamente. E mais algumas definições sobre a questão do pensamento. O pensamento é considerado a antena de atração. O que é uma antena? Né? Antigamente, talvez não muito antigamente, quando as televisões, né, chegaram nos nossos lares, eu sou da época que colocava um bombril na antena da televisão para poder funcionar. Olha que eu não sou tão velha assim. Mas a gente colocava, porque era a única maneira, certo? O bombril tinha alguma atração com relação à antena, né? Que depois de muito tempo que a gente foi entender isso, né? Então era o último capítulo da novela, né? A televisão pifava. Nossa, a gente ficava feliz da vida, né? O pensamento é considerado essa antena de atração, ou seja, a nossa ligação com Deus, com o plano maior. E essa antena, ela tem que ter uma sintonia. E tem que ter a sintonia positiva, não a sintonia negativa. É que a gente, na grande maioria das vezes, aparece lá algum problema, algum desafio, alguma coisa, né? A gente já desanima. Tem duas histórias com relação à questão de pensamento positivo e também com relação à questão de fé, que a gente pode estar colocando aqui. Uma é bastante conhecida. É a história de um alpinista que resolveu escalar lá uma montanha. Em determinado momento, começou a escurecer, estava muito frio, começou a nevar, tal. Ele resolveu começar a descer, mas ele enrosca num galho de uma árvore. E ele nunca acreditou em Deus. Nunca. Para ele, o pessoal falava de Deus, ele falava que Deus não existia. Tá? Só que na hora do desespero, ele fez uma prece tão fervorosa e disse, se o Senhor existe, me ajude. E ele escuta uma voz dizendo assim, corte a corda. Ele pensou, imagina que eu vou cortar a corda, eu vou morrer se eu cortar a corda. Mas ele pediu de novo, me ajuda, Deus. E ele ouviu de novo a voz, corte a corda. Ele não cortou a corda. No dia seguinte ele foi achado morto a 1 metro do chão. Quer dizer, se ele tivesse cortado a corda, ele poderia, né, estar tranquilo. E tem uma outra história de um rapaz também que não acreditava em Deus, e ele resolveu ir nadar na praia, no mar lá, e começa a ir muito profundo, de repente ele vê que não dá pé, e entra em pânico, né? E ele pede de novo para Deus que o ajude, também não acreditava em Deus. Então aparece um bote,
ele descarta o bote. Aparece um barco, ele também descarta o barco. Isso aparece um navio, ele descarta o navio. Do alto de um helicóptero é jogada uma corda, ele também descarta e acaba desencarnando. Quando ele chega no plano espiritual, ele fala assim, mas ninguém me ajudou? Diz que Deus chega para ele e fala assim, eu mandei 4 coisas para você, você não aceitou nenhuma. Então, é nesse sentido que a gente tem que colocar essa questão do pensamento positivo nosso. A partir do momento que eu penso positivamente, eu já entro em ligação com o alto, e a gente sabe que aí, estando positivo, o mal não consegue chegar. É que nem uma questão também da obsessão, por exemplo, né? Eu lembro que minha mãe sempre contava essa história. A gente tem lá, por exemplo, um obsessor. Mas aí a gente resolve mudar o pensamento, mudar a maneira de agir, de falar, faz as coisas, começa a fazer a coisa certa, né? Tudo dentro da lei de Deus, direitinho, dentro da lei dos homens e tal. O próprio obsessor fala, bom, eu não vou mais cutucar essa pessoa porque aí não vai dar certo. Ela está tão positiva que eu não vou conseguir chegar. Então, isso é questão de fé, de confiança e de perseverança. É isso que a gente precisa ter, que até então essa mulher teve com a fé, com a inteligência e com o pensamento. Muito bem, mas ela usou também a vontade. O que é a vontade? É a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. Então, alguns exemplos que nós temos vontade de fazer. Por exemplo, vontade de comer, de tomar um suco, tomar um sorvete, vontade de orar, de ir na casa espírita, de ajudar alguém. Isso são vontades que nós temos fisicamente. Mas temos essas vontades também espiritualmente. Que quando chegarmos do lado de lá, nós vamos continuar ainda até nos adaptarmos, porque aqui nós estamos adaptados. Mas nós chegamos do lado de lá, nós vamos ter que nos adaptar do lado de lá. Tá? Então a gente vai sentir fome, vai sentir sede. O próprio André Luiz, no filme, acho que todo mundo assistiu, e no livro mesmo comenta, né, que as pessoas sentem fome, porque nós somos acostumados a comer aqui. A gente não vai ter um churrasco lá, né, porque a gente não dá. Lá tem que ter caldinho, suquinho, tá? Mas a gente sente, tá? Então eles dão um caldo reconfortante para a gente poder se alimentar, né, e se adaptando. Então são vontades que nós temos também do lado de lá. Mas nós temos vontades do lado de cá, como nós falamos. E esta mulher usou então desta capacidade, que ela teve vontade, ela precisava se curar a qualquer momento, de qualquer jeito. Então ela teve essa vontade de ir até o Cristo com a certeza absoluta que ela iria ser curada. E aí nós vamos pegar a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim aos espíritos: o homem sempre poderá vencer as suas más tendências através dos seus esforços? Então ele pergunta se nós, homens aqui, seres humanos, se nós podemos vencer as nossas más tendências através dos nossos esforços. Olha a resposta dos espíritos. Eles são bonzinhos, né? Sim, e às vezes com pouquíssimo esforço. O que lhe falta é a vontade. Então a vontade é considerado o maior atributo do espírito. Então esta mulher, ela usou esse atributo, tá? Para justamente, ela fez um esforço enorme, e o esforço dela foi enorme, para conseguir o que ela conseguiu. E fez, através dessa vontade, o objetivo final, que foi a sua cura. Porém, os espíritos continuam.
Então, eles disseram que com pequeninos esforços a gente melhora. Mas o que falta é a vontade. E há poucos entre nós aqui que se esforçam. Então, se nós analisarmos essa passagem da mulher hemorrágica, tudo que ela passou de preconceito durante esses 12 anos, tudo que ela sofreu, né, vamos dizer, mas ela usou da sua fé. E aqui a gente lembra um capítulo do Evangelho, né, que fala que a fé transporta montanhas. Eu não posso realmente transportar uma montanha. Agora nós vamos ter uma aula de geografia aqui, ok? Eu não posso pegar a montanha que está lá, tirar ela de lá e trazer para cá, que é rochoso, é pesado, né? Não tem como. Mas essas montanhas que Jesus se refere são os obstáculos, os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Nós estamos, meus amigos, num processo de transição do planeta, vivendo uma época bastante complicada, que é justamente essa fase de transição para o planeta de regeneração. Certo? O planeta vai ficar melhor? Sim. Vai ter ainda alguma coisinha do mal? Sim. Mas o bem vai superar o mal. Hoje em dia a gente olha televisão, internet, né? É o mal que está superando ainda, certo? Mas para toda mudança que nós temos que fazer na nossa vida, ou qualquer mudança que exista, existe conflito. Esses conflitos é que nós estamos enfrentando, que são os obstáculos que nós temos que passar para realmente conseguirmos tirar essa montanha, né, do caminho e seguirmos até Jesus. Por isso que a gente precisa se esforçar. A cada dia, se hoje nós somos melhores que ontem, amanhã seremos melhores que hoje. É assim que nós temos que pensar. Sempre no dia seguinte, sermos melhores do que fomos hoje. É assim que a gente consegue esse esforço e essa vontade. Então, se nós analisarmos essa passagem do Cristo e trouxermos para o nosso dia aqui, isso aconteceu na época entre o ano 30 e 33, mais ou menos, que foi a época que o Cristo colocou toda a Boa Nova, né, apresentou o Evangelho, a Boa Nova, para toda a população da época, que de repente éramos nós que estávamos lá, né? Agora hoje a gente estuda, tenta se esforçar ao máximo para poder chegar ao caminho, né, que é a nossa perfeição. Então, se nós analisarmos essa passagem e colocarmos assim, a fé em primeiro lugar, e nós não podemos perder a fé e a esperança. Se a gente perder a fé e a esperança, realmente, aí a gente acaba, né, se desequilibrando, tendo problemas mais sérios. Então, sempre tendo fé e esperança que tudo vai melhorar, que vai dar certo, né? Vamos se basear nessa minha amiga aí, que ela falava, já deu certo. Mesmo que estejamos enfrentando montanhas e montanhas e montanhas de problemas. O próprio Chico, ao receber a mensagem de Maria, né, porque ele estava muito desolado, já estava, né, cansado, ele pediu que Emmanuel interferisse, e o Emmanuel disse, bom, Maria vai mandar a mensagem para você, pega lápis e papel e escreve. Então o Chico pegou o lápis e papel, achando que ele ia escrever um livro, né? Então o Emmanuel disse, Maria mandou dizer para você que isso também passa. O Chico falou, tudo bem, pode continuar, Emmanuel. Não, mas é só isso que ela mandou dizer. Então, tantos momentos felizes vão passar, os momentos tristes vão passar, tudo vai passar. Tá? E se nós continuarmos firmes no propósito que é a nossa perfeição, né? Como Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, que é justamente o Evangelho que Ele nos deixou. Então vamos nos orientar nessa lição aqui e fazemos o que essa mulher fez. Ter fé,
Usar a nossa inteligência, que somos o princípio inteligente do universo. Usar o pensamento sempre positivo e usar a vontade. Ou seja, nos esforçarmos a cada dia que passa para nós possamos, né, para a gente possa nos melhorar, nos chegar a essa perfeição que tanto Jesus quer que nós chegamos até lá. Que nós possamos, através dessa mensagem, né, colocar em prática no nosso dia a dia todos esses atributos e se esforçando, que a gente consegue, com certeza. Queria agradecer a Deus em primeiro lugar por mais essa oportunidade de estudo e trabalho. Agradecer a Jesus, nosso mestre e irmão mais velho, que a gente olha para essa pintura aí, né? A gente tem mais força e coragem para continuar. E olha que eu estava aqui no dia da pintura, hein? Agradecer, né, a casa também, estamos aí. Se bem que hoje eu estou fazendo o rodízio do Bento, mas vamos continuar. Precisando de nós, estamos aí, né, à disposição de vocês. E deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês, com muita paz, com muita harmonia, que a gente possa retornar aos nossos lares, levando essa paz, essa harmonia aos nossos familiares que convivem conosco e enviar também aos nossos familiares que já estão do lado de lá, que com certeza eles vão receber esse carinho de nós, sabendo que a gente está caminhando aqui e continuando se esforçando. Que assim seja.